Olá, amigos e irmãos. Aqui estamos para mais um estudo bíblico do PEM, Programa de Evangelização e Mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Este é o estudo do livro de Filipenses, estudo número 4. Tem como título O Amor, a Humildade e a Renúncia. Marcas da vida do povo de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia para acompanhar o texto indicado, que é do capítulo 2, versículos 1 a 11, e o capítulo 4, versículo 4. E pode também, se você tem à disposição, este livro aqui, o livro caderno texto do PEN. A reflexão do estudo é de autoria do pastor Éder Frederico Gomes, que hoje é vice-presidente de evangelização da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, como nós dissemos, vamos seguir o roteiro aqui dado neste livro aqui. Então, você pode abri-lo, se você o tem, na página 41. Há uma introdução ali. Mas antes disso, vamos pedir a bênção de Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós agradecemos por mais esta oportunidade que temos de nos debruçar sobre a Tua Palavra. Agradecemos por nos permitires chegar até este momento com vida e com fé. Aumenta a nossa fé através deste estudo e também o nosso amor ao próximo. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine para termos a correta compreensão da Tua Palavra e também para aceitá-la em nosso coração e sermos assim capacitados a praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, na página 41, então, a introdução diz assim: amor, grande afeição que une uma pessoa a outra ou a uma coisa, e que, quando de natureza seletiva e eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade e pelos afetos positivos, como a solicitude, a ternura, o zelo, etc. Afeto, devoção. Essa é uma definição do dicionário Michaelis. No final da década de 1970, no Brasil, iniciou-se uma campanha Quem Ama Não Mata, contra o alto índice de morte de mulheres por maridos e companheiros. 4 décadas depois, vemos uma sensível diminuição de assassinatos gerais, mas infelizmente um crescente aumento de feminicídio. Muitos matam em nome de um suposto amor. Que amor é esse que mata? Que amor é esse que quer o mal do próximo? O verdadeiro amor sempre busca o bem do semelhante, trabalha para a felicidade do próximo. Onde encontrar este amor? E agora aqui temos mais uma definição de humildade, de acordo com o dicionário Aurélio. Humildade. Capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações, demonstração de respeito, submissão, ausência de luxo ou sofisticação. Então essa é uma definição trazida pelo dicionário de humildade. Agora a renúncia, também uma definição do dicionário Michaelis. Renúncia, recusa ou rejeição de algo que se gosta muito. Ato pelo qual um indivíduo desiste voluntariamente de algo. Então, essa seria uma definição de renúncia. Aí temos uma reflexão, um debate, aqui que pergunta o seguinte: na congregação de vocês, os membros têm renunciado às satisfações pessoais para buscar as necessidades do próximo? Exemplificando, estão acontecendo mais reuniões e estudos sobre ação social ou efetivas ações sociais? Quer dizer, a questão aqui, ele dá a entender aqui que existem muitas situações em que tem reuniões sobre ação social, mas ações de ação social mesmo acontece muito pouco. Tem mais reuniões do que ações. Pode ser uma realidade em muitas congregações. E na nossa congregação,
na sua congregação. Como é que é? Tem mais uma questão aqui. Em sua vida pessoal, você tem renunciado a alguns luxos, futilidades e coisas materiais em favor do próximo para ajudá-lo? Realmente, essa é uma pergunta perturbadora, né? Você renunciar a coisas que você gostaria de ter, o que você de repente quereria ter, é pelo bem, para fazer coisas em favor do próximo que está em uma necessidade maior de alguma coisa, digamos assim, essencial. Agora, talvez a discussão seja, né, o que se entende por luxo e futilidade. É uma discussão muito grande, porque tem coisas que alguns entendem como luxo e outros acham que isso não é luxo, é uma necessidade. Ou mesmo futilidade. Futilidade é algo que você não precisa, você tem por um capricho, né? Simplesmente por até uma diversão, às vezes, né? É uma coisa que ela é o contrário de útil, né? Então é uma coisa que não tem utilidade. Fútil é o contrário de útil, né? Então você abre mão de luxos e futilidades, de coisas inúteis, para ajudar o próximo, né? Aqui nós temos aí o texto bíblico do presente estudo, nos leva a pensar sobre. Então temos aqui sempre a parte teórica e a parte prática, né? Por exemplo, reflexão e ação, né? Quer dizer, você só reflete e não age, né? Teoria e prática. Você tem muita teoria, você fala muito, né, a respeito, você até planeja, mas não pratica. Amor e ação. Você gosta muito de algumas coisas, gosta profundamente de algumas coisas, ou de pessoas até, ou você diz que gosta, que ama, né? Mas esse amor não se vê em ação. É uma coisa bem interessante. Essas duas coisas, elas sempre, obviamente, têm que andar juntas, reflexão e ação. Refletir é o quê? É você pensar a respeito, né? Você precisa pensar a respeito das coisas. Para você fazer alguma coisa, ela precisa estar no seu pensamento, você precisa refletir. Aliás, a palavra de Deus, ela nos leva muito a refletir. E eu, inclusive, tenho colocado assim sempre a intenção de, numa mensagem, num sermão, no culto, no estudo bíblico, ou qualquer outro tipo de mensagem que faço, eu tenho isso sempre como algo que nos leva a refletir. Não é que eu quero, então, fazer uma imposição de algum ensino para você, mas eu quero que aquilo que você fale leve você a refletir, para que a partir daquilo você tome decisões e faça ações. Então, isso é a partir da sua reflexão fundamentada na palavra de Deus, né? Então, o meu desafio como dirigente de mensagem, de conteúdo, é fazer você refletir, você pensar e aí, então, a partir disso, então, agir, né? Teoria e prática. A gente precisa da reflexão, qualquer coisa que a gente vai fazer, ela precisa estar no pensamento, ela precisa ser planejada, ela precisa estar na intenção de fazer, né? Mas ela, obviamente, não pode só ficar na intenção, no planejamento, ela precisa acontecer na prática. E esse último aqui, o amor e ação, é bem interessante, né? Porque tem muita gente que diz que ama, eu amo você, eu amo minha família, mas isso não acontece na prática, na ação. Não faz nenhuma ação de amor. Quando vai fazer realmente alguma coisa que demonstra amor, isso não acontece. Então, inclusive a gente diz que, então, nesse caso, o amor não existe, ele é só um desejo, né? Então, o amor não é só desejo, o amor só existe
a partir da ação. Aqui o estudo ainda coloca assim, essa questão de reflexão, ação, teoria e prática, amor e ação, é assim como Deus planejou e Cristo executou. Então, tudo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os propósitos que Deus colocou, de acordo com aquilo que Jesus fez, né? Aí ele sugere, então, ler o texto bíblico. Vamos ler o texto bíblico, então, indicado para o dia de hoje, de Filipenses 2, 1 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11. Assim diz o texto: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha carreira, ou melhor, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu só gostaria de refletir um pouquinho sobre esse trecho aqui, né? O apóstolo Paulo, ele elogia muito a congregação de Filipos. É uma congregação muito bacana que o auxiliou ele, e ele inclusive coloca aqui muitas coisas positivas deles, né? De afetos, misericórdias e tal, mas ele diz que ainda precisa ser completada a alegria dele, de modo que eles pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Não fazer as coisas por partidarismo, mas por humildade. Então, parece que ainda estava acontecendo lá na congregação de Filipos questão de partidarismos, de gente fazendo grupinhos, pessoas que se consideravam melhores do que os outros, não agindo com humildade, mas com orgulho, né? E ainda acontecendo egoísmo, né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, né? Mas também o que é dos outros, quer dizer, pensando só em si, né? Não, você não pode pensar só em si, o que é bom para mim, o que é que eu gosto, né? Isso acontece muito com a gente, né? Por exemplo, dentro de casa, às vezes a gente só fica cobrando aquilo que eu quero, que é bom para mim, que me satisfaça, que os outros me sirvam, que os outros façam as coisas por mim, né? Na igreja também muitas vezes acontece isso. Na igreja, às vezes, as pessoas, ou muitas vezes, as pessoas chegam e cobram: eu não estou sendo bem atendido, para mim não está sendo dada atenção devida, eu não gosto disso assim, eu não quero que seja assim, né? Então, aqui ele sugere que você pense naquilo que é bom para os outros também, né? Que você haja no sentido daquilo que é bom para o outro, não simplesmente para mim. Não pense só em mim, eu gosto desse jeito, eu quero desse jeito e assim por diante. Pense o que é bom para os outros e haja nesse sentido de fazer aquilo que é bom para os outros também. A continuação do texto bíblico é o versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós temos o seguinte, nós temos Jesus mostrado como aquele que nós devemos imitar, né, tendo o mesmo sentimento, né, o mesmo amor, obviamente, né, porque ele mostra aqui o amor. No caderno, ali na página 43, tem ali um gráfico mostrando que Jesus tem dois estados, estado de humilhação e estado de exaltação. Quem passou pela doutrina, pelo catecismo, pela instrução de confirmandos, aprendeu isso aí, né? Os estados de Jesus, estado de humilhação e estado de exaltação. E aí tem indicado assim, com uma seta para baixo, 6 coisas do seu estado de humilhação. Ele foi concebido, ele foi concebido no ventre de uma mulher, então isso faz parte da sua humilhação. Ele que é eterno, né? Então humanamente ele foi concebido numa mulher, ele nasceu como uma pessoa deste mundo, ele padeceu, ele foi crucificado, ele morreu e foi sepultado. Tudo isso faz parte da sua humilhação, né? Agora, já na segunda coluna, vamos assim dizer, tem uma seta indicando para cima. Em cima está escrito ali, estado de exaltação. Começando então de baixo para cima, a numeração inclusive está de baixo para cima, né? Faz parte da sua exaltação a descida ao inferno, ele foi ali mostrar-se vencedor, a sua ressurreição, a sua ascensão, o assentar-se à direita do Pai e o juízo final. Então, tudo isso é a sua exaltação, ele é mostrado ali como Deus. Na primeira coluna, na humilhação, ele é mostrado como ser humano, humilhou-se. Na segunda, como Deus. Claro que na vida dele tem ainda muitos episódios que demonstram cada um desses estados aí, né? Tanto de humilhação como de exaltação. Porque tem muitas e muitas vezes que ele agiu como Deus, né? No estado de exaltação. Tem muitas vezes que ele agiu e sentiu e como ser humano aqui nesse estado de humilhação. Muito bem. Aqui no meio da página 43 em diante, diz assim, o texto nos faz refletir sobre algumas coisas, que pensemos de uma forma mais comum, uma só mente, um só pensamento, o pensamento de Cristo. E aí a pergunta, como Cristo pensou e agiu? Não pensou na sua necessidade, mas nos teve em alta consideração e se humilhou e se esvaziou para servir a nós, agiu para nos ajudar, preocupou-se conosco. A partir do versículo 5, o apóstolo nos conclama a termos o mesmo pensamento e atitude de Cristo, né? Eu vou pular aqui, porque tem umas coisas que eu já falei aqui, né? E vou para a página 44 agora. Aqui então, bem no início da página 44, né? Diz assim, o amor, a humilhação e a renúncia de Cristo nos resultarem em que, primeiro, seu nome, Jesus Cristo, está acima de todo e qualquer nome nos céus e na terra. Segundo, está assentado à direita do Pai. Terceiro, diante dele, todo joelho se dobrará. E agora aqui então a aplicação, quer dizer, aquilo que nós queremos então aprender a partir desse texto e especialmente aqui então pensando no exemplo de Jesus Cristo. Primeiro, continuando ali na página 44, tá? Nós cristãos, movidos pelo amor de Deus, humilhamo-nos diante de Jesus Cristo, o adoramos e nele buscamos salvação. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, né? Não podemos chegar diante de Deus achando que nós somos os bons, que nós merecemos a sua bênção, o seu perdão, o céu, merecemos mais do que outras pessoas, né? Não como aquela história lá
fariseu e do publicano. Vocês lembram dessa história do Evangelho? Onde o fariseu, ele elogiou a si mesmo e quis que Deus olhasse para todas aquelas coisas boas que ele faz, né? E com isso, então, que ele mereceria muito mais do que aquele publicano, que era um pecador, né? E o publicano, ele chegou humildemente, com humildade, ele disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador, tem pena de mim, eu sou um pecador, né? Ele se humilhou e Jesus disse, então, que esse desceu do templo justificado, perdoado, salvo. O outro não, que não se humilhou, que não reconheceu que ele precisava do perdão de Deus, né? O ponto 2, ali na página 44, renunciamos aos desejos da carne e do mundo, renunciamos aos nossos pecados, né? É bem interessante essa questão da renúncia, né? Ser filho de Deus exige renúncias. Você não pode acompanhar nem os seus desejos todos e nem aquilo que o mundo oferece, aquele estilo de vida que o mundo oferece. Você precisa renunciar a muitas dessas coisas, porque senão você não pode seguir a Deus, você não é seguidor de Deus. Então, isso nós vemos assim, até, por exemplo, com ir na igreja, né? Nós precisamos renunciar a outras programações. Tem gente que faz invertido. Se der certo, eu vou no culto, né? Se não tiver outra coisa para fazer, eu vou no culto. Então, mas eu não vou renunciar a uma outra coisa para ir no culto, para ler a Bíblia, para orar, para agir com amor. Mas você precisa renunciar, sim, né? Renunciar a tudo aquilo que afasta você de Deus, da sua palavra, tudo aquilo que tira você do amor ao próximo e da prática da palavra. Isso você precisa renunciar. Terceiro, este mesmo amor de Deus em nós nos leva a amar ao próximo, não apenas de forma teórica, mas na prática, no dia a dia. Os cristãos agem em favor do próximo no mundo com atitudes que visam o bem daqueles que o cercam. Quer dizer, você deve pensar naquilo que ajuda o próximo, né? Você não deve simplesmente querer que todo mundo faça você feliz. Você deve pensar: e eu estou fazendo com que os outros possam ter felicidade a partir daquilo que eu faço, com aquilo que eu faço? Mais ou menos como aquela história, você não deve casar para ser feliz, mas deve casar para fazer feliz, né? Isso em relação a todos. Nós já mencionamos aqui no ambiente do lar, da família, né? Como é que você é com a sua família? O amor está em ação, você tem ações de amor, você vai, inclusive, além da obrigação. Tem gente que não faz a obrigação, mas a Bíblia diz que você deve agir em amor, e amor é ir além da obrigação. Foi o que Jesus fez. Jesus não tinha obrigação de nos salvar, não tinha obrigação de se entregar à morte de cruz, mas para que nós pudéssemos ter perdão, vida e salvação, ele fez isso, né? Isso você precisa fazer também, né? Também, por exemplo, pense na sociedade como um todo, começando com seus vizinhos, seu bairro, sua cidade. Você age com amor em relação a essas pessoas. Já mencionamos a igreja, né, também, né? Você tem amor, e eu costumo dizer que é muito fácil a gente ter amor quando tudo vai bem, quando ninguém faz nada errado contra a gente. Mas quando a gente muitas vezes é traído, quando a gente muitas vezes é caluniado, enfim, aí a gente tem dificuldade de amar, né? São as nossas limitações. Por isso, mais e mais, nós precisamos do amor de Deus, Ele que nos capacita a amar o próximo. No ponto 4, ali na página 44, os cristãos portam-se humildemente neste mundo, considerando os outros superiores a si mesmos. Lá em cima, a humildade era em relação a Deus. Agora, aqui, a humildade em relação ao próximo, né? Então,
você ser humilde, você não querer ser superior aos outros, e isso tem a ver com o serviço também, né? Não querer simplesmente ser servido, mas você estar ali para servir, né? Foi um ex-presidente dos Estados Unidos que falou isso, né? Não perguntem o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. Isso pode se aplicar também na igreja e tal. Por exemplo, não pergunte o que a igreja vai fazer por você, mas o que você pode fazer para a igreja. Até porque você é a igreja, cada um de nós é a igreja, né? Aquele tem daí na humildade, né? Nessa humildade cabe-nos servir uns aos outros com atitudes como, por exemplo, levantar para dar lugar ao outro na igreja ou no ônibus, né? Sugestão aí, né? 2, alimentar o faminto. 3, cuidar e dar atenção aos idosos. 4, visitar doentes. 5, consolar os enlutados. 6, assistir aos depressivos. 7, cuidar da família, como está a sua. Acrescente outras atitudes, então cada um pode acrescentar outras atitudes, mesmo são coisas muito bem práticas, só que é um detalhe. Elas, na verdade, elas exigem renúncias, né? Você precisa fazer renúncias a coisas suas que você gostaria de fazer naquele momento, ou pelo seu... Você tem que sair do comodismo também, né? Você tem que ir além, né? Sair da zona de conforto. Na página 45 agora... Assim como Deus fez e faz por nós, também espera que vivamos uma vida que não procura, em primeiro lugar, os nossos próprios interesses, e sim uma vida que se desdobra em amor e serviço a Ele e ao próximo, que desce até o lugar daquele que chora, daquele que tem fome, daquele que está doente. E agora ele diz para terminar, destacamos o versículo 4 do capítulo 4. Vamos ler esse aí, capítulo 4, versículo 4, que também faz parte deste estudo. E diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Somos muito felizes e vivemos alegres, sabendo que somos salvos em Cristo Jesus. Sabemos que Deus nos dá a salvação gratuitamente por seu Filho, que é amor, humildade, e que renunciou a tudo por nós. Isso nos motiva a nos empenharmos para que o nosso próximo conheça o amor de Deus, para que ele também tenha certeza do amor de Jesus em sua vida. Então, a vida do cristão não é para ser uma vida triste, né? Muitas pessoas têm essa ideia, né? O cristão, ele é uma pessoa triste, ele tem que viver, né? Ele não pode dar risada, ele não pode expressar a alegria de outras formas. Pelo contrário, né? Aqui diz alegrai-vos. Claro que eu não vou me alegrar nas coisas erradas, me alegrar com o pecado. Eu não vou me alegrar simplesmente movido à bebida alcoólica, mas a minha alegria vem do Senhor. E uma questão bem interessante, a alegria é uma das vamos chamar de recompensas da vida cristã, de servir a Deus e ao próximo, de fazer aquilo que é certo. A recompensa é a alegria. Nós não temos assim uma associação de que sempre que eu faço alguma coisa boa, eu vou receber uma coisa boa em troca, né? Mais ou menos assim, né? Eu vou ganhar em dobro aquilo que eu fizer para o outro, né? Não tem bem essa promessa na Bíblia, mas tem a promessa da alegria. E isso é verdade. Quando a gente faz uma coisa boa de acordo com a vontade de Deus, a gente sente uma alegria, né? E essa é a alegria cristã, por servirmos a Deus e servirmos ao nosso próximo. Nós concluímos assim aqui o nosso momento de estudo, e tem aqui no caderno uma oração que nós vamos fazer. Quem tiver o caderno junto pode fazer a oração junto, senão quem não tem o caderno, reflita junto e faça também essa oração, essa gratidão e esse pedido. E eu vou acrescentar ainda, antes da última frase ali,
eu vou acrescentar ainda algumas coisas, alguns pedidos específicos. Oremos, portanto. Senhor, obrigado por tudo que fizeste por nós. Nós te adoramos e amamos. Reconhecemos que dependemos inteiramente de tua graça, amor e providência. Sabendo disto, estamos felizes e alegres. Capacita-nos com uma fé forte e amor ao próximo. Mantém o teu Espírito Santo em nós para que vivamos em amor, humildade e renúncia em favor da vida de nossas famílias e de todos os que necessitam de nós. Também pedimos em favor dos doentes. Esteja com eles, Senhor, dá-lhes fé, dá-lhes consolo, dá-lhes paciência, coragem e o restabelecimento conforme a tua vontade. Ajuda também aos cuidadores dos doentes, para que eles também possam ter as forças e a sabedoria necessária para esta tarefa que exige também renúncia e amor. Cuida do nosso país, Senhor, ajuda-nos especialmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades econômicas, em que muitos estão desempregados, outros perderam o seu ganha-pão. Ajuda o Senhor e abençoa o país para que possa restabelecer a economia, dando a oportunidade do pão de cada dia para todas as pessoas. Guia-nos sempre em teu amor. Ouve e atende esta oração por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Ainda queremos recomendar que você dê um like ali no nosso canal, que você pode fazer também comentários ali, são sempre bem-vindos, né? Que você repasse este link para outras pessoas, para que também possam ter esta oportunidade de reflexão. Você repassa isso, você repassa tantas coisas, não é mesmo? Repassa vídeos de tudo que é tipo, né? Repasse isso aqui, você estará compartilhando o amor de Deus também com as pessoas. Então, para os seus grupos, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, repasse este link. E também torne-se nosso seguidor. Ótimo! Desejamos que a paz de Deus acompanhe a todos.